Olá pessoal, muita paz, muita luz. É um prazer estar aqui com todos vocês novamente. Bom, o tema de hoje é como é uma cidade umbralina? Como é que ela é? Bom, então vamos começar. A primeira coisa muito importante que todos nós devemos saber é que tudo no mundo espiritual é extremamente organizado. E da mesma forma que é extremamente organizado, todas as instituições que existem no mundo espiritual são extremamente funcional. É diferente das nossas instituições públicas aqui, que só tem bandidagem, ladrão, tentando roubar dinheiro. Não, lá as coisas realmente funcionam. Lá as pessoas que trabalham têm consciência espiritual, elas então exercem um trabalho excepcional. Então, isso é uma coisa muito importante que vocês têm que dizer. Por isso que não tem invasão de ET mal, né, invasão de bruxo do mal, sabe? Né, o mago negro, todas essas coisas assim, como se nós estivéssemos numa grande guerra e numa grande bagunça. Aqui embaixo é outra história. No nosso livre-arbítrio aqui, este planeta gira em torno da liberdade do ser humano. Ele pode fazer o quê? Pode pegar a metralhadora e sair matando gente, como acontece muito nos Estados Unidos, lá nas escolas. Né? O cara inventa de pegar um revólver e sai matando gente. Então esse é o livre-arbítrio de cada um. Certo? E também você tem o livre-arbítrio de se defender, pegar uma arma e pôr no bandido. A mesma coisa tem, sabe? Guerra é guerra. Mas no mundo espiritual tudo é muito diferente. No mundo espiritual as pessoas não têm esse tipo de livre-arbítrio que vocês imaginam aqui. Não tem. Lá tudo é controlado por regras, por etapas e por estruturas e por instituições muito sérias. Muito bem. Então vamos tentar entender como é que funciona tudo isso lá. Muito bem. Nós temos na superfície da Terra regiões específicas, como nós estamos falando do umbral. Então, o umbral nunca é lá em cima. O umbral é como se fosse o inferno para nós, está entendendo? Então, o umbral, ele está localizado na superfície, não abaixo. Não tem nada abaixo da Terra, não, isso é bobagem. Tá? Cavernas, aquela coisa cavernosa, não. Só que nós temos que entender que existem locais na Terra, no planeta Terra, que é inacessível ao ser humano. Ninguém vai para lá, tal. Pega umas montanhas tibetanas, por exemplo. Certo? Umas altitudes lá. Pega os Himalaias, umas regiões dos Himalaias. E pega umas regiões no meio do deserto, do Saara, por exemplo. Pega umas regiões no meio do deserto americano lá. Você está entendendo? No meio da floresta amazônica. Sabe? Lá na Antártida. Então, são regiões que raramente nós, humanos físicos, vamos estar interagindo com essa região. Então eles escolhem essa região e vão construir uma área e uma cúpula de alta tecnologia. Tá? É uma cúpula de alta tecnologia. Ela é praticamente transparente, ela tem uma transparência. Passa a luz do sol, passa tudo, mas se o espírito chegar aqui, ele não passa. Ele não sai e também quem está fora não entra. Nem eu entro. A gente não barra essa parede. É uma tecnologia muito avançada, coisa de bilhões de anos, construída pelos engenheiros siderais, para reunir dentro deste local uma sociedade, né? Uma sociedade de espíritos umbralinos. Ou seja, este grupo de espíritos com as características umbralinas vão ficar totalmente isolados neste núcleo. E só tem um jeito de entrar e sair. Só se entra de uma maneira. Deixa eu desenhar mais aqui, fica mais meio inclinado o desenho. Vamos supor que está aqui, né? Nós estamos na superfície da Terra, e tem uma cidade umbralina, então, aqui.
Só tem um jeito de entrar e sair é pelo portal de entrada. Tem um portal aqui. Tá? Então, se você quiser entrar ou sair, é por aí. Nas paredes você não tem tecnologia. Quem está preso lá não entra nem sai. Tá? Só que é muito grande. Aquilo que eu falei ontem para vocês. É muito grande. Pega uma cidade 4, 5 vezes maior que Limeira. Você fica aqui, fica a vida inteira na cidade andando. Você não tem sensação de que você está preso. Quantas vezes num dia você saiu e foi para Piracicaba, por exemplo? Não, então você não tem a sensação que você está preso. Tá? Mas você fica isolado. Se você quiser ir além, você não vai. Você vai encontrar a parede. Bom, então você só entra pelo portal. Tá? E esse portal é super tecnológico, hein? É super tecnológico. Né? Vamos supor que eu vou entrar lá para fazer um estudo, ou para auxiliar alguém, ou para trabalhar lá dentro, para auxiliar grupos de pessoas que querem aprender. Tá? Porque constantemente o plano superior envia equipes especializadas. Dentro da cidade umbralina tem 1000 departamentos lá. Tem o departamento de medicina, tem o departamento psicológico, psicoterapeuta, tem gente que cuida de advogado, tem gente que cuida de soldado que está com ódio, morreu na guerra, sabe? Então tem todos os departamentos específicos para cuidar das pessoas. Ninguém fica abandonado, jogado às traças lá. É, desdobrado. Você só vai desdobrado lá. Ok? Então, você chega na porta de entrada, tem toda uma burocracia aqui. Vamos supor que eu faço parte, eu vou com uma equipe de espíritos lá de cima que desceu para trabalhar. Você chega, eles vão colocar um equipamento no seu pulso, um equipamento específico, que vai seguir e monitorizar você 24 horas lá dentro. Então vamos supor que eu entrei. Entrei para encontrar alguém, encontrar alguma pessoa, sabe? Verificar como ele está, se ele está bem, trazer notícia para a família. Estou lá, eu chego, converso com ele, encontro com ele pode estar muito mal, ele pode estar muito angustiado, muito triste, não entendendo nada do que está acontecendo. Principalmente se morreu faz pouco tempo. E ele era um espírito muito ruim, era gente ruim. Fazia o quê? Então, mas é engraçado que quando chega uma hora, começa a apitar um negócio aqui, começa a dar um sinal. Eu tenho que voltar, sair, porque está na hora de eu sair. Eu tenho um prazo temporal para ficar lá dentro. É tudo muito controlado, tudo controlado. E se eu não for, eles vão buscar eu lá. Aí tem o seguinte, se eles forem buscar eu não entro mais lá. Eu não obedeci às regras. Então, se você não obedece às regras, você não pode mais retornar àquele lugar. Né? Então, dessa forma, o astral mantém um controle extremamente profundo dos espíritos que partem. Para que não haja guerra, senão eles vão continuar fazendo guerra, vão continuar matando as pessoas, perseguindo, encosto para cá, sabe? Então vira um ódio terrível. Então vamos supor que tem uma pessoa que morreu, matou alguém aqui com um ódio terrível, depois se suicida. Imagine esses dois lá. Eles continuam guerreando, continuam brigando, então tem que separar. Senão a vida inteira, porque eles não morrem depois, só fica um em cima do outro, né? Então as cidades umbralinas, já em termos, você não entra e ninguém entra, ninguém sai sem autorização de quem está no controle da cidade. Aí você me fala, Laércio, mas e os encostos que a gente tem aqui? Bom, constantemente, para efeito terapêutico, os espíritos, sob observação, eles deixam alguns espíritos saírem de lá. E vir aqui passear nas cidades, visitar as famílias, tal, certo? Mas eles têm regras. Se eles começarem a desobedecer as regras, perturbar pessoas, fazer coisa que não deve, eles são levados de volta para o lugar. Lembra a novela Viagem? A novela Viagem aqui, ela tinha a cena do Alexandre. O Alexandre era um assassino, né? Ele era assassino e depois assassinaram ele, morreu, né?
Aí o que ele tinha? Ele tinha muito ódio, ódio, ódio. E aí, o plano astral de vez em quando deixava ele vir, aí às vezes ele até se manifestava lá no centro espírita, lembra? Com puta do ódio, não aceitava a doutrinação do centro espírita de jeito nenhum, né? Chamava as pessoas de assassina, que ele queria vingança, com aquela cara de ódio. Tem uma cena que ele sobe no meio da mesa, assim, lembra? Né? É muito legal, olha lá, o Alexandre. Ah, viu, Ju? Essa foto aí é quando ele está preso ainda, ele não tinha morrido. Tá? Agora mostra ele como espírito, Alexandre espírito. Vai ver que ele vai. Tem uma cena no centro espírita que ele sobe por dentro da mesa, assim. Ele vai subindo por dentro da mesa do centro espírita. E os caras ali, aquela cara de ódio, aquela cara de mal, sabe? E aí, vocês vão perceber que sempre tinha um grupo de espíritos de luz por perto dele, que trazia ele até o centro espírita, ou trazia ele para ele visitar a casa da família. Tem muita cena dele na casa lá visitando e tal. Aí, quando ele passava dos limites, começava a perturbar as pessoas, queria atacar as pessoas, aí o pessoal pegava ele e transportava ele de volta para a cidade umbralina, onde ele ficava lá sentado, ele ficava lá chateado, no banco lá, sabe, com raiva, com aquela cara de ódio, né? Então, é muito engraçado. Você vê uma cena ele passando por dentro da pessoa aí, tá vendo? Entendeu? Então, ele fez o papel muito bem. Essa viagem, essa novela, Viagem, ela foi escrita por duas escritoras, sabe? Uma delas, que era co-escritora dessa novela, veio aqui na minha casa umas 2 vezes já. Não, a Ivani Ribeiro, não, a outra. Como é que chama mesmo, Ju? A escritora, amiga que escrevia até a Mulheres de Areia, com a Ivani Ribeiro. Como é que chama, Ju? É Castro Gomes, né? Eu sempre esqueço o nome dela. Eu estou com foto dela aqui, que eu sou consultor dela. Ela está fazendo a sequência da Viagem, dessa novela, e ela está fazendo filmes de longa-metragem também para a Netflix, seriados. E eu sou consultor técnico dela. Você está entendendo? Assim, tanto na parte física, científica, quanto na parte esotérica e espiritual, para ela não falar besteira, para não escrever coisa que não deve. Ai, ai. E elas vieram uma tarde, apresentaram umas coisas para mim, sabe? E eu sou consultora dela. Ela já escreveu um filme de longa-metragem e que tem uma situação assim, olha que interessante. Esse filme ainda acho que a Netflix vai fazer. É um físico, um cientista que tem uma filha, né? E essa filha começa a lembrar de vidas passadas, sabe? Começa, então, essa coisa. E esse físico é um físico, né, que ela vai colocar o personagem e, em minha homenagem, ela colocou o nome do físico de Laércio, professor Laércio. Isso é legal. Né, do personagem. Né? E aí esse físico vai estudar, né, cientificamente essa questão da vida após a morte, das vidas passadas e tal. Né? Essa é a história que ela está colocando no livro. E ela vem me consultar sobre física quântica, para não escrever coisa de física errado, entendeu? Essas coisas também. É bem legal, ela é gente boa pra caramba. Procura o nome dela para mim aí, Justo, não? Hã? Não, Ivani Ribeiro é a escritora, tem a co-escritora. É Castro Gomes o sobrenome dela, o primeiro nome eu não estou lembrando. Procura aí, Ju, você que está aí também. Então, fala para o Samuel procurar. Né? Pega naquela foto que eu tirei, que está todas elas no Instagram, porra, que a gente já pôs aí. Tem o nome delas lá. Veio uma atriz da TV Record, né, que vai ser atriz das novelas dela, junto com ela, a escritora, né, a assistente da escritora e mais uma outra atriz. Vieram aqui visitar a gente aqui, porque eles estão preparando esses projetos. Né?
E elas querem fazer esses projetos espirituais, a espiritualista, que é muito bom porque leva muita informação. Você vê o filme Nosso Lar, levou muita informação. Agora estão fazendo o Nosso Lar 2, na sequência. Abre a cabeça das pessoas. O próprio... Hã? Isso, Solange. A Solange Castro Gomes. Ela é co-escritora das duas novelas, da Mulheres de Areia e também dessa viagem. Né? Mas ela fez novela, escreveu novela sozinha da Record, escreveu várias novelas aí para outros canais além da Globo. Bom, então, como eu disse para vocês, o umbral não é aquilo que vocês pensam. O umbral não é um lugar físico, no sentido prático da coisa. Não é um lugar horrível, aquela coisa tremosa. São as pessoas que constroem um lugar tenebroso. Vamos fazer um exemplo para vocês na Cracolândia. Alguém já passou na Cracolândia lá? Agora experimenta, eu sempre passei de dia. Eu até passei na rua mesmo só para ver. Ninguém mexe com você. Quando ali, não tem nada para roubar. Né? Se for roubar também não tem nada. A gente vai sem dinheiro, sem nada. Ela não é besta. Deixa no carro, a gente vai dar um rolinho ali. Mas, você viu, né, Ju? Na praça lá, né? Ju, agora você imagina aquilo de noite, Ju. À noite. Mas agora eu pergunto para vocês. Quem construiu aquilo? Quem vive daquele jeito? As próprias pessoas. As próprias pessoas que vivem lá, faz aquela casinha, faz aquela cabaninha, fica rolando droga, fica ali. É o mundo delas. Elas construíram aquele mundo. E ficam todo mundo ali. É uma sujeira, é um lixo só. Agora, por que ele fica ali? Por que ele não sai dali? Porque não quer. Porque está viciado, está uma série de coisas. Entendeu? Pega o daquele indivíduo e leva ele para uma clínica. Ele não quer ficar, ele quer voltar ali. Então, no umbral é a mesma coisa. Quem cria a sujeira são as próprias pessoas que ficam lá. Né? Porque você não admite sujeira na sua casa. Você vê, se você mesmo lá pega a vassoura, limpa, tal, limpa as coisas, não deixa nada, né? A casa é minha, pô. Né? Então, o que é a casa? A casa reflete o interior das pessoas. Se o interior é um interior confuso, perturbado, sujo, ele não vai ligar para ali, vou tirar um lixo do chão, ele vai pegar as coisas e vai começar a jogar no chão, não toma banho, aquela roupa suja. Igual morador de rua, que não querem saber. Entendeu? Então, no umbral, as coisas, tem muita gente assim, tem muita gente psicamente perturbada, tem gente... Então, eles ficam nesses núcleos, eles criam esses núcleos, criam uma certa sujeira, né? E o pronostrão deixa, porque é o livre-arbítrio deles também ali dentro, eles têm aquele livre-arbítrio ali dentro. É como nós temos nosso livre-arbítrio aqui também. Entendeu? Eu posso ficar lá na Cracolândia, como eu posso sair e estudar, posso sair fazer uma faculdade, sabe? Posso ir trabalhar, posso ajudar alguém. Né? As escolhas são minhas. Né? Então, lá também tem isso. E tem tudo que você, se você quiser estudar ou sair da condição, está cheio de terapeutas, está cheio de indivíduos resgatando você para você melhorar. Então, você só fica ali porque você quer. Tá? Você criou aquela condição interna psíquica. Né? Vamos, né? Por exemplo, quando você vai numa favela do Rio de Janeiro, numa favela em São Paulo, todas aquelas construções que estão ali refletem o estado interno das pessoas. Primeiro, eles não têm dinheiro. Certo? A grana que eles conseguem viver com o trabalho deles, né? Não dá para fazer uma casa de luxo. E nem comprar um terreno num lugar mais nobre, porque é muito caro. Certo? Se eu quiser comprar uma casa num terreno aqui nessa rua, que é simples, né? Mas é caro. Né? Tem gente que tem que trabalhar a vida inteira para pagar uma casa. Mas uma pessoa que ganha, às vezes, um salário mínimo, né? É muito difícil. Então, os moradores de favela, às vezes, são pessoas bondosas, são pessoas, não é nem todo mundo que está lá é bandido ou gente ruim. É que, às vezes, eles não têm capacidade, tem intelectual, no sentido de construir um trabalho que lhe dê
uma remuneração mais elevada que faça com que ele saia daquela condição. Então ele fica preso àquela condição. Mas estar preso àquela condição tem a ver com o seu desenvolvimento mental, espiritual e até transcendental. Porque um espírito avançado, ele pode nascer na favela e pobre, mas ele não fica ali. Ele vai estudar, ele vai fazer medicina, ele vai fazer uma coisa e rapidamente ele está em outro lugar. Leva a mãe, leva a família depois, leva todo mundo. Certo? É como um jogador de futebol, né? Que nasce na favela, joga, depois fica bom, fica rico, mas treinou, teve um esforço. Foco. Se ele não é bom, não sai nunca de lá. E outra, ele tem que treinar, não é só ser bom, tem que ter vontade. E as pessoas acham que ser atleta é fácil. Não é fácil ser atleta, você tem que treinar muito para você ficar bom. Entendeu? Então, é muito importante que vocês entendam tudo isso. Né? Que estar lá é uma condição interna das pessoas e não é uma condição externa. Certo? Se eu tenho uma casa muito simples, uma vez eu fui no sítio, lá em São Tomé, eu estava procurando uma cachorra minha que eu tinha perdido, que ela tinha sumido. E tinha uma casinha muito simples, muito humilde, de casinha de sítio, né? Eu cheguei lá. Cara, o chão era terra batida. Mas, olha, era uma limpeza. As panelas todas brilhando, as panelas assim em cima da pilha, brilhando, brilhando, limpinha, a casa limpinha. Aquela mesa limpinha, todos os talheres. Não, porque você tem que tomar café, aí tem um bolo, eu fiz um bolo e dava bolo, e não deixava você ir embora. Sem comer o bolo, sem tomar café. Então, são pessoas que estruturalmente são simples, não têm o dinheiro para fazer uma coisa mais de luxo, mas o que ela tem, ela cuida, ela aparece com amor, com limpeza, com isso, você está entendendo? Né? E aí o simples se torna rico. O simples se torna algo maravilhoso. Porque internamente a pessoa é desse jeito. Ela não admite uma sujeira, ela não admite uma poluição. Né? Agora você pega o indivíduo em depressão, em angústia, ele não quer saber de fazer nada, nem de lavar prato, né, Ju? Então, é importante que a gente entenda por que eles ficam fechados. Eles ficam fechados porque, em certas condições, né? E agora, sabe que quando eu for falar de uma cidade astral da luz, ela é fechada também. Penumbral também. Porque essa cidade sofre muito ataques. Né? Eu vou contar para vocês. Vamos pegar uma história da China antiga. A China tinha muitos vilarejos progressistas, fora das paredes do império. Né? Pequenas cidades com 3 mil habitantes naquela época da China. E quando o Império Mongol invade aquilo? O Império Mongol era um império de bárbaros, de pessoas extremamente violentas. Eles entravam nessa cidade e destruíam tudo. Destruíam tudo, queimavam, matavam as pessoas. Bárbaros, bárbaros. Aqui na Terra, no astral, isso não pode acontecer. Então nós não podemos deixar essas pessoas livres, porque se elas estiverem livres, elas vão criar facções e sair destruindo tudo o resto que está lá por cima. E lá tem leis. Não pode deixar fazer o que fazia aqui. Por isso, até as cidades penumbralinas, que têm espíritos, são cúpulas fechadas. Para evitar que quem não tiver que entrar lá não vai entrar. Certo? Quem tiver que sair não vai sair. Eu tenho um filme, coloca aí, Elysium. Elysium. É um filme até que participa o Wagner Moura, esse cara brasileiro, certo? Ator brasileiro. Né? Junto com aquele ator famoso americano lá, que eu esqueço o nome dele agora. Funciona assim, eu vou dar um exemplo, porque é muito parecido com a realidade. Com a realidade.
Então, eles construíram. Tenta achar outras cenas aí, porque isso é o tal do cara de costa. Eles construíram uma cidade em órbita da Terra. Uma cidade imensa. Só que essa cidade é um paraíso. Tecnicamente, só gente rica ficava lá em cima. E a terra aqui embaixo é escória. Só gente pobre, puta desordem social, não tinha polícia, sabe? Então todas as... tenta achar a cidade astral de Elysium aí. Deve ter muitas fotos na internet. Né? E esses caras... E tinha transporte de comida, alimentação, tudo para lá, sabe? Então o pessoal trabalhava aqui para produzir certas coisas para sustentar lá em cima. Então, tecnicamente, era como se nós tivéssemos as cidades do plano da luz, cidade do plano umbral e o pessoal do umbral. É engraçado que quando eu assistia aquilo, eu dava risada, né? Mas só que aquilo eram as duas coisas no mesmo. Olha lá, ó. Olha que linda que é a cidade. Ó. Você vê que ela tem uma construção, ela é tudo verde e ela está em órbita da Terra. Esse lugar, com jardins, lugares maravilhosos, uma atmosfera artificial. Vê se você consegue uma imagem mais de cima, assim, geral. Né? Entendeu? Física. Aqui no filme é tudo físico, não tem espiritual. Por causa da separação, só que vocês aqui embaixo, todo mundo na pobreza. Lá em cima, todo mundo no paraíso tecnológico. Assim. Inclusive, no filme vai mostrar, tem uma menininha que ela está com leucemia. E ela está morrendo. E lá tem uma máquina que cura a leucemia em 1 minuto. Mas ela não tem acesso, esse pessoal não tem acesso. Então o filme inteiro é a tentativa deles invadir lá, entendeu? Dar um jeito de invadir para usar aquela máquina para curar a menina. Né? Aí no final, né, eles inclusive, olha lá, olha que visual da cidade em órbita da Terra, bem gigante assim, imensa. Né? Tudo bonito, verde. Agora mostra como que está a Terra na época desse lugar. Aqui, só para você, eles mostram a cena da Terra. Como tivesse tido uma guerra, tudo pobre, tudo, né, tipo um favelão a céu aberto. Atmosfera poluída, sabe? Então, por isso que os caras fizeram separados, os ricos, milionários, foram tudo lá para cima, como se fosse uma elite. Olha lá, a Terra ficou assim aqui embaixo, uma merda, né, na época do... Então, e o ar ficou poluído, então eles construíram uma alternativa, né? Fora da Terra. Né? Lá eles puderam controlar o ar, puderam controlar tudo, né? Aquela coisa de ficção científica, né? Que não vai ser assim, é claro que não vai ser assim. Né? Então, tudo tem a ver, né, no plano espiritual. Então, de ordem, de organização. Quando o espírito está em um determinado estado de consciência, ele precisa ficar aqui. Essa é a instrução, mesmo após a morte. Senão ele só vai perturbar toda uma ordem estabelecida para funcionar a coisa. Certo? E todo o processo evolutivo depende da pessoa. Ela não é eternamente presa, ela fica enquanto ela tiver naquela condição, a hora que ela procurar sair, tranquilo. E num processo terapêutico de grupos que estão sendo treinados, eles pegam uma nave, aqui lá dentro tem poço de nave que não sai pelo portal, a nave tem um lugar para sair. Eles saem, trazem o cara para a cidade grande aqui, como terapia, visitar a família, né, andar pela cidade e tal, você está entendendo? Isso existe constantemente. E até, às vezes, nós levamos ele para cidades astrais superiores para poder ver o que eles estão perdendo. Que vocês poderiam ficar aqui, poderiam morar aqui, se você mudasse o seu comportamento, se mudasse suas atitudes. É como aquilo que eu falei para você, você não pode manter um assassino, um serial killer aqui entre nós, pô. Você está entendendo? Um pedófilo entre nós. Sabe, ele vai sempre estar abusando de criança, sempre vai estar perturbando o outro. Então, a sua liberdade termina exatamente onde começa a do outro. Então, esses espíritos têm que ser separados e o tratamento deles tem que ser rigoroso.
Da mesma forma que a gente mete os caras na cadeia aqui, né? Fica aí. Tem nos Estados Unidos, aqui não tem, mas nos Estados Unidos tem prisão perpétua, né? O cara fica lá internamente, não vai sair nunca mais. Sair só morto. Né? Então, a gente tem que compreender que o plano espiritual é extremamente organizado, ele é extremamente organizado e também isso aqui não é imperialismo no sentido de impor para as pessoas. Isso é uma regra para todo mundo. É uma regra social aqui em cima. E todo mundo aceita essa regra social. Até antes de encarnar, ele vai aceitar as regras sociais do jogo. Então ele sabe, se ele se comportar fora das 4 linhas, como diz Bolsonaro, da Constituição, vai preso. Né? As 4 linhas. Então, o mundo, agora lá, o que tem lá? Então, presta bem atenção. Só quem tem acesso à tecnologia são os operadores, os trabalhadores. As pessoas que lá vivem não têm acesso à tecnologia. Tá? As casas já estão prontas, os transportes são operados por operadores mais sábios. Não é aquele cara, eu sou o mago negro, sou do mal, vou controlar aqui, eu tenho poder, sabe? Mas nem fudendo, nem aqui ninguém tem poder. Não tem mago negro de poder aqui. Porque o cara começa a fazer merda, começa a fazer cagada, dá um ataque cardíaco no dia seguinte. Os caras lá tiram o cara daqui, cara. Você está entendendo? Se ele estiver saindo fora das regras, né? Em certos momentos você pode fazer uma, mas lá não. Ou você trabalha ou você fica vagabundeando. Se você ficar vagabundeando, você não tem acesso a nada. Você não tem acesso a bens, você não tem acesso a comida boa, você não tem acesso a nada disso. Você tem que contribuir com a sociedade. Você tem que fazer algo. Quer vagabundear? Vai, então você vai passar, vai ficar aí. Cracolândia, né? O problema mais engraçado na Cracolândia é saber como é que os caras têm dinheiro para comprar droga. É só roubando. Então rouba um celular aqui, vende, rouba, fica nesse jogo. A hora que falta comida, falta coisa, ele sai e vai roubar alguma coisa. É isso que sustenta a Cracolândia ali. E os traficantes, né? Que vivem do vício desses caras, vendendo droga para esses caras. E a polícia ali em cima, com a base comunitária montada ali, não resolve o problema. Porque se você fechar e não deixar entrar droga, eles entram em colapso existencial. Não é? É crise de abstinência, dizia, então é colapso existencial. Não sabe o que fazer. Se é na Alemanha, não tem isso aí, não. Nos países europeus, não tem Cracolândia. Você tem que tacar tudo na cadeia. Vai tudo trabalhar e trabalho forçado. Entendeu? Aqui, essa história de livre-arbítrio demais para as pessoas também chega a um ponto que as pessoas abusam, né? Você está dando livre-arbítrio para bandido e para vagabundo. Né? Uma hora ou outra ele vai roubar mesmo. Por exemplo, ele chega a roubar até a gente na própria casa, né? Até o familiar ele vai roubar. Ele rouba o familiar, o drogado rouba o familiar, rouba tudo. Entendeu? Então, é importante que a gente entenda que tudo bate de dentro da pessoa. Só como lá é tão organizado, ninguém nas trevas aqui tem poder. Para a primeira conversa, é isso que as pessoas que ficam falando o mago negro, tem um mago negro lá, poderoso, cria forças do mal, né? Pô, da onde ele tira essa força? Ele está sob controle, cara. Ele está preso lá como todo mundo. O cara pode ser líder dentro da cadeia, né? Sabe aquela história que você tem um líder dentro da cadeia, tem aquele chefão, né? Eu sou chefão, lá dentro da cadeia, batem todo mundo tem uma facção, né? Dentro da cadeia. Lá é assim, aí pode fazer. Mas você está dentro da cadeia, certo? Né? O líder do PCC dentro da cadeia, está lá, está preso, mas ele vai controlar
Ali dentro. Aqui é a mesma coisa. Eles podem criar facções, tem setores aqui muito pesados. Muito pesado. Inclusive, as cidades umbralinas, elas são divididas em níveis. Tem o nível bem pesado, e o nível médio, intermediário, e aqueles que estão quase que saindo. Você está entendendo? E, às vezes, dá para fazer no mesmo lugar. Eles dividem por setor. Lá dentro, eles dividem por setor, e as pessoas não entram num setor do outro. Porque tem controle tecnológico lá em cima. Então, eles não têm acesso a carro, a máquina, a navegador. Sabe? Eles têm que andar a pé. E como são densos, eles não voam, não volatilizam. Eles têm que andar a pé como qualquer pessoa comum aqui na Terra, porque o corpo astral dele é muito pesado. Eles não sabem flutuar. Inclusive, quando eu vou dar aula para eles lá, né, eu reúno essas pessoas, né, uma das coisas que deixam eles bastante intrigados, que eles põem a mão na cabeça, é quando eu faço uma brincadeira, eu cruzo as pernas e flutuo na frente deles. Eles ficam, como é que você faz isso? Meu Deus. Aí eu falo para eles, é só você sutilizar o seu corpo espiritual, o seu corpo astral. Como o corpo de vocês está muito carregado energeticamente, ele se torna muito denso e vocês não conseguem ter essa leveza. Mas se vocês fizerem mudanças, se vocês fizerem práticas espirituais, se vocês mudarem a energia, logo vocês estarão flutuando também. Entendeu? Eu lembro de uma história muito engraçada, era uma cidade umbralina, uma região, uma cidade umbralina. Só que eu falei para você, ela é muito grande. Ela tem áreas aqui que é campo, floresta, sabe? Entendeu? Então, tem uma época que existe uma festa comemorativa, tipo uma festa mesmo popular, onde todo mundo vai. Tá? Com música, com shows, teatro, ok? Isso é bem legal. Então, e era assim, deixa eu até desenhar a cena para vocês verem como é que é muito legal, é muito engraçado, né? Como são os espíritos que vivem nessas cidades, como eles são, né? Nem todo mundo é super ruim, ódio, não é assim não, tá? É como que eu falei para você vai na favela, quanta gente boa não tem morando na favela? Pô, ela está ali por outra condição, por outro motivo. Então, era assim, ó, aqui era a cidade, tinha uma cidade aqui, bastante gente. Aí tinha o campo, aí tinha um vale aqui, aí tinha uma montanha, um morro muito grande. Você subia e depois descia, e aqui embaixo, num vale muito grande, tinha toda uma construção, toda uma coisa preparada para a festa. Ok? Então, eu, como todo mundo, eu estava na cidade, e aí, então, fui me dirigindo para a festa. E à medida que eu ia, só que eu ia flutuando a 1 metro de altura. Eu ia flutuando. E todo mundo ia a pé aqui. Todo mundo andando a pé. Aí, até que quando eu estava mais ou menos aqui assim, ó, eu passei, nem prestei muita atenção, porque eu estava meio focado para frente, olhando assim, e escutei uma voz de uma mulher me chamando. Moço, ô moço, ô moço. Eu olhei para trás, parei. A mulher, ô moço, faz um favor, um pouquinho aqui. Eu falei, que foi, minha senhora, né? Olha, moço, ajuda eu. Olha, eu tô velha, você tá vendo que eu tô velha, eu não tenho forças para subir, tô muito cansado, não consigo subir esse morro sozinho. O senhor não pode levar eu, dar uma ajuda para mim? Eu falei, tá bom, segura de mim aqui. Mas daí é carregar 500 quilos, entendeu? Segurei, fiz maior força e fui flutuando com ela. E quando eu chego aqui no topo do morro, né, que já via, dava aquela visão de tudo, ela falou, moço, tá bom, tá bom, tá bom. Agora daqui, agora é fácil, agora eu desço sozinho, pode deixar que eu vou sozinho. Até essas cenas eu já vivenciei, cara. Né, de ter que ajudar pessoas nessa situação, que mesmo que o corpo astral delas era denso, não flutua, se cansa. Tá? Porque vocês têm que entender que as pessoas que estão lá, elas não têm nem a mínima noção que morreram. Elas vão ter lembranças daqui, mas é lembrança contínua. Sabe? Mudou uma série de coisas, mas a morte para elas não tem sentido. Elas estão vivas? Não, elas até sabem que morreram.
mas não sentem diferença. Você está me entendendo? Da época que vivia aqui e da época que vive ali. Eles não têm muita diferença. Saca? Porque estão com uma família, estão morando numa casa, tal, vivem numa sociedade ainda, onde estão aprendendo ainda, entendeu? E de vez em quando tem essas coisas que a gente tem festas, shows musicais, mestres, tipo que vão dar palestras. Às vezes vem até Jesus falar com as pessoas aqui, em lugares assim. Eles ficam todo impressionados. Né? É isso aí. É muito legal, sabe? Por exemplo, é muito fácil, todos nós, à noite saindo do corpo, vamos para a cidade de Umbralina. Ou ficamos andando por aqui, que também é considerado um umbral, né? Você tem que entender que à noite, imagine quanta gente não está andando para a rua. Quantas pessoas você não está cruzando aqui. Por isso que eu falei para vocês, que na semana passada, que eu tinha aqui na igreja, que eu fui na igreja, porque eu nunca tinha ido lá. À noite eu fui lá. E tinha todo um trabalho acontecendo. Porque as pessoas, durante a noite, têm uma atividade. Elas estão vivas, estão saindo do seu corpo e vivendo uma atividade. E às vezes elas ficam aqui mesmo. Fica na cidade e tal, né? Vai, procura, tem lugares que está funcionando à noite no plano astral. Se encontram em grupos de pessoas. E elas têm as igrejas e os templos recepcionam essas pessoas que também querem aprender do outro lado, que também querem conhecer, saca? É muito interessante tudo. A vida é muito legal. Às vezes eu saio do corpo e saio frutando. Muitas vezes lá no sítio, né? Eu saio, vou para o meio do mato, no meio da floresta, vou frutando, aí passo em cidades físicas, cheias de prédio, carro, tudo funcionando e tal. Às vezes é por volta das 6, 7 horas da manhã, eu estou dormindo, e uma cidade já está claro, todo carro andando, todo mundo. E eu fico flutuando por cima dos prédios, por cima das casas. É bem interessante. Então, o plano espiritual, deixa eu explicar para vocês. O espírito não enxerga, ele não tem olho, não tem retina mais. É um outro mecanismo de percepção visual. A matéria, essa matéria que está aí, ela irradia uma energia, o mundo atômico irradia uma energia que o terceiro olho capta. Então, deixa eu explicar para vocês. Se eu apagar toda a luz daqui, ficar uma escuridão total, a hora que eu sair do corpo, isso aqui está tudo claro. E um claro prateado, branco, muito branco, branco prateadinho assim e tal. E a luz vem da matéria, da própria matéria. A própria matéria irradia a luz. Então, à noite você sai por aí, não é puta escuridão. Sabe? Tem uma certa luz, uma certa tenuidade, só que não é a luz do sol. Aquele puta brilho, certo? É mais tênue. Tá bom? Mas a gente se acostuma e a gente anda normalmente como se estivesse iluminado, uma rua iluminada, casas iluminadas, prateado. Não é prata, é branco. Branco. Branco às vezes tem um tonzinho prateado, mas muito leve. A maior coisa é branca. É branca. É bem legal mesmo, né? Então, e aí, né, a gente está aqui. Então aqui, a gente aí às vezes eu vou para certas cidades umbralinas onde eu vou trabalhar, mas eu vou sempre com uma equipe. E a gente faz assim, primeiro eu saio do corpo, né? Vamos supor, eu estou na Terra, eu saio do corpo e vou para uma cidade astral lá em cima, aqui em cima do Brasil. Nós temos a 500 metros de altura um ponto de busão, aqui em Limeira. Você sobe a 500 metros de altura e fica lá esperando. Os aerobus vêm passando, tá? E são bastante, sabe? Porque eles vêm pegando espíritos de várias cidades que estão dormindo, sobe, aí ele pode ir para a Europa, para a China, vai para todos os lugares. É mais fácil você pegar do que se querer ir sozinho, voando. Dá para ir também, quem sabe, mas tem que saber navegar, senão você se perde, você não chega em lugar nenhum.
Aí tem uma hora que o aerobus sobe lá para a cidade astral, pelo nosso lar. Tá? Aí você desce lá, num determinado lugar, eu tenho bastante amigos lá, esperando, já conheço, já sempre vou, e aí nós vamos trabalhar. E aí a gente faz o contrário, aí a gente desce, vai para cidades umbralinas. Porque lá não tem muito serviço. Tem serviço onde precisa. E no umbral é o lugar que mais precisa da gente. É igual eu aqui. Aqui é o lugar que as pessoas mais precisam das minhas aulas. Né? Eu não vou dar aula para... Vou dar aula para quem precisa. Não é verdade? É assim que funciona. Então no mundo espiritual também. A gente vai trabalhar e tem horas que a gente vai aprender. Tem uns amigos meus, né? Eu tenho um grupinho de espíritos que não são mestres meus, eles são amigos. A gente está quase no mesmo nível, assim, só que eles estão mortos, né? A vantagem é que eles estão mortos. E eu estou encarnado aqui. Aí, a gente gosta muito de ET, a gente tem muitos amigos ETs. Então, de vez em quando, na cidade astral, vem uns ETs de outros setores da galáxia que nunca vieram aqui, vêm dar palestra, vêm dar conferência. Né? E ele já fala para mim, Laércio, tem assim, vai vir assim, a gente vai tentar inscrever você, viu? A gente vai tentar inscrever você. Porque se os caras tiver na hora que eu estou acordado aqui, não adianta. Então tem que ser de madrugada para mim na hora que eu estou dormindo. Né? Então fica tudo planejado. E é muito engraçado, para vocês entenderem como que as coisas são organizadas, eles vêm buscar eu aqui, chega assim umas 11, 11h30, quase meia-noite, eles vêm buscar. Eles vêm no quarto, já pega, tira do corpo, eu durmo rápido, eles levam. Aí, você chega lá na cidade astral, você chega no prédio, é um anfiteatro, tudo muito organizado, bonito. Você entra na frente, o seu nome está na cadeira escrito. De tão organizado que é. Senão você nem entra no lugar. Você tem que sentar no lugar certo. Hã? Mas é desdobrado que eu saio. Não, pode também, se você tiver essa capacidade. Às vezes é mais difícil, até você entrar em alfa, tal, demora. Porque é mais fácil deitar mesmo, aí você relaxa. Porque o nosso corpo tem um biorritmo. Eu não consigo dormir de dia. Para mim é difícil dormir certas horas do dia. Não adianta deitar na cama que eu não vou dormir. Né? E também, a gente está na vida aqui, tem que fazer as coisas aqui. Então eu divido muito tempo. Na parte da noite eu vou dormir. Então, tem hora que eu vou aprender. Tem hora que eu vou assistir aulas. Né, tal. E tem horas que eu vou trabalhar. É muito assim. A gente não está morto enquanto dorme. A gente está vivo, pô. E umbral dele de letra, tá? Eu vivo mais no umbral do que qualquer... Para esse momento planetário que está se avizinhando, tudo isso nós temos que preparar a humanidade para essa transição. Então é a nossa missão aqui na Terra. Né? Os grandes médios, como Chico, Divaldo, tiveram, vamos dizer assim, eles foram os precursores, né? Eles abriram a porta para nós. Hoje nós estamos só fazendo um upgrade naquilo que eles construíram. Nós estamos construindo em cima de tudo aquilo que eles fizeram. Se eles não tivessem feito aquilo, não dava para nem fazer. Né? E o Divaldo está aí, vivo até hoje. Né? Mas o Divaldo vai partir em breve. Tá? A missão dele já está praticamente encerrada. Tá? E a gente sabe no plano astral disso. Né? Só estão adiando um pouquinho só, mas que ele é muito útil aqui ainda, sabe? Ele é muito útil. Mas ele pode partir a qualquer momento. Porque a missão dele já está encerrada, no sentido completo da coisa. Né? Então é isso. Oi? Encarnado tem mais gente do que desencarnado. Nós estamos indo para 8 bilhões. O astral não tem 3 bilhões de habitantes. Né? Você vê que a proporção de nascimento é muito maior do que a proporção de morte. Então fica desequilibrado, né? Mas então é porque existe muito mais gente encarnada do que desencarnada.
também não teria sentido, porque esse projeto planetário não é um projeto kármico material. Então tem que ter mais gente encarnada mesmo do que desencarnada, pô. Né? Porque o espírito vem para viver essa experiência aqui, ele vive 20, 30, 40, 50 anos, 60, 70, depois morre, fica um tempo lá, que lá é uma sociedade também onde ele aprende, por isso que é muito parecido, porque ele entra numa sociedade muito parecida com aqui. E continua o aprendizado, continua a jornada, continua a família, tem tudo lá nessas questões. Né? As pessoas vão entendendo melhor como que é a vida, como que é tudo. Né? É uma grande escola isso aqui, uma grande escola. Se você souber aproveitar, se você souber aprender, se você souber se desenvolver aqui, olha, você cresce maravilhosamente. Ah, e outra coisa, é bonito, viu? A entrada dessas cidades são maravilhosas. Você está pensando que é coisa feia, horrível, parede, só porque tem gente ruim lá dentro? A gente pode fazer cadeias super maravilhosas, né? Aqui, arquitetura de Niemeyer, né? É super bonito os lugares, sabe? Ah, aí deu uma travada lá para lá, hein? Dá uma atualização. Ju. Agora voltou a conexão. Olha lá, conexão excelente. Né? Ah, voltou bem. Mas deixa lá, não aqui, Ju. Deixa lá, aí. É aí que a gente vai ver se está legal. Então, pessoal, mais ou menos é isso aí mesmo. Então, se não há mais perguntas, desejo a todos muita paz, muita luz, e amanhã a gente vem para o nosso último capítulo.